que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou
cada dia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado
só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um povo justificado pelo sangue do Salvador, um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos traz hoje o ensinamento a respeito de família. Nós estamos no meio da família e o tema da nossa mensagem de hoje é os deveres de cada membro da família. No mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão brigando por direitos, cada um buscando os seus direitos, e há direitos para cá, direitos para lá, o direito do menor, direito dos homossexuais, direito de cada um do negro, direitos. E a palavra de Deus, ela fala de deveres. E os nossos direitos vêm em consequência dos nossos deveres. E é muito importante nós percebermos que há deveres para cada membro da família. Há deveres para a esposa, há deveres para o marido, há deveres para os filhos. E esse texto que nós vamos compartilhar hoje fala inclusive de deveres dos funcionários que trabalham em determinada empresa e de patrões, donos de empresa, como é que ele deve. Qual é o dever dele para com os seus funcionários? O dever dos funcionários para com as suas empresas, a quem eles servem, o dever dos patrões para com os seus empregados. Então, quando parte dos deveres e nós honramos com esses deveres, antes de nós recebermos qualquer coisa em troca um do outro, há o nosso Deus, que foi quem determinou esses deveres, que é quem nos vai abençoar. O problema é que muitas pessoas só querem cumprir os deveres se houver já algo em consequência do outro a quem você presta qualquer dever. E é por causa do egoísmo do nosso coração. Nós vamos orar nesse momento e logo depois estarei lendo o texto de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua bondade, pois somente por ela o Senhor nos assiste cada momento, cada situação das nossas vidas. Não somos merecedores do teu cuidado, da tua assistência, mas o teu amor vai muito além daquilo que nós conseguimos entender, muito mais além daquilo que nós consigamos compreender ou saber. Mas o Senhor nos ama e nos assiste. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, o Senhor jamais suspende o teu amor por nós e cuida de cada família, supre as necessidades. E nós temos muito a te agradecer, Senhor. Fala aos nossos corações através da tua palavra.
que nossos corações estejam prontos para receber os teus ensinamentos e que cada família se esmere por colocar em prática aquilo que o Senhor demonstra aqui como deveres de cada um de nós, para que assim, não somente particularmente sejamos abençoados, mas que a nossa família, nossa casa, nossa igreja, a empresa que nós trabalhamos, sejam todos abençoados por causa do nosso compromisso e do nosso dever com o Senhor, com a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai, pois estamos para Te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto bíblico, quero ler agora, logo depois nós vamos explicar, e espero em Deus que o Espírito Santo do Senhor nos dê clareza para dar as devidas explicações, as orientações de acordo com a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 18. Esposas, sede submissa ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a tratei com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. O versículo 1 do capítulo 4 também diz: Senhores, tratai os servos com justiça, e com certo de que também vós tendes Senhor nos céus. Esse texto bíblico, e não somente esse texto, mas desde o versículo 12, já começa a retratar aonde as pessoas precisam trabalhar juntas, onde cada um de nós devemos ver as responsabilidades de cada um para que tudo vá bem. Se como igreja nós atendermos às expectativas de Deus, com as responsabilidades que Ele nos comissionou, a nossa igreja será abençoada. Na terça-feira eu falei um pouco a respeito disso, a respeito do ser igreja e como devemos ser igreja para que a nossa igreja, consequentemente, nós que fazemos parte desta igreja, sejamos abençoados. Esse texto bíblico mostra como devemos fazer para sermos abençoados pelo Senhor. Porque o próprio Cristo é quem nos recompensa com tudo isso. Porque quando nós fazemos assim, quando nós temos as nossas responsabilidades e cumprimos uns com os outros, nós estamos servindo a Deus. E quando relaxamos nas nossas responsabilidades e descumprimos-as, nós estamos desservindo a Deus, ou seja, prestando serviço que não agrada a Deus. Estamos servindo ao nosso próprio ego. Quando nós estamos interessados em fazer alguma coisa só visando aquilo que é o meu interesse. Como família, a orientação bíblica é para que sejamos uma família feliz, uma família edificada, uma família vitoriosa no Senhor. Sabemos que alguns textos nós não queremos aceitar, como por exemplo, a esposa seja submissa ao próprio marido como convém no Senhor. A submissão aqui não significa ser inferior. Até eu estava pensando vamos pensar aqui num time de futebol. Precisa de alguém
que seja como o orientador dos atletas. E quando se torna campeão, todos são homenageados, todos recebem a mesma medalha. E não significa que o técnico é mais importante do que os atletas. Como alguém que compete podemos dizer, nas Olimpíadas, o técnico e o atleta. Não significa que se o atleta obedece ao técnico, é menos importante do que o técnico. E a palavra de Deus mostra também que Jesus Cristo, ele foi submisso ao Pai até a morte e morte de cruz. E nunca significou que Jesus Cristo fosse menos importante do que o Pai. Porque a própria palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Então a questão de submissão é simplesmente o fato de alguém receber orientação e seguirem visando o bem comum da família, visando o bem comum de todos. Na família moderna que nós estamos vendo nos dias de hoje, o papel de cada um é totalmente invertido. Às vezes nós chegamos em determinados lugares onde as famílias não se entendem. Ninguém trabalha junto. Todo mundo quer ser respeitado, mas ninguém quer respeitar. Ninguém se coloca à disposição para ser útil, mas querem sempre se colocar na posição de alguém que manda ou de superioridade. A palavra de Deus mostra como devemos agir em família e mostra a responsabilidade de cada um de nós. Se nós não obedecermos, a nossa família não está ajustada. Como eu falei ainda agora há pouco, visitamos algumas famílias e às vezes a gente pensa que os filhos é que são os pais. Porque os pais fazem de tudo para agradar os filhos mandam, os filhos batem nos pais. Certa vez eu visitando uma família, uma criança de aproximadamente uns 4 anos de idade, estávamos ali conversando e de repente a criança fez uma malcriação, fez algo que não agradou ao pai, e o pai reclamou. Estava com o rosto perto da criança. E a criança não contou história, deu-lhe uma tapona no rosto do pai. O pai ficou tão destreinado, tão sem jeito, levou o filho lá para dentro, e aí, eu não sei o que aconteceu, mas que essa criança apanhou. Por quê? Porque não há ensino. A Escritura Sagrada, principalmente, particularmente essa carta aos crentes de Colossos, foi mostrando aqui se há um ensinamento para os filhos, as crianças deveriam ser orientadas biblicamente, porque aqui há menção dos filhos que obedeçam aos seus pais. E dizendo aqui na Escritura Sagrada, quando os filhos obedecem aos pais, eles estão obedecendo ao Senhor. Quando a esposa se submete ao esposo na orientação, não está dizendo aqui para uma orientação cega, mas uma orientação de alguém que é o seu marido, e que se você se colocar à disposição para obedecer, o Senhor vai lhe honrar, vai transformar o seu esposo. Agora você tem que ter uma vida casta, uma vida de obediência à Escritura Sagrada. Você não pode obedecer simplesmente à submissão. A Escritura Sagrada, você precisa demonstrar Cristo através do seu comportamento, através do seu estilo de vida. Lê a palavra de Deus, ter uma vida de oração, porque na leitura sagrada você vai aprender como é que você deve obedecer. Eu conheci uma senhora que hoje era de idade, o esposo já faleceu. Seu esposo não era crente. Quando eu comecei a pastorear a Igreja Batista Morada Nova, pastoreei a igreja por 15 anos. Já fazem 7 anos que eu saí da Igreja Batista Morada Nova. Significa que isto já se fazem 22 anos. E assim que eu cheguei naquela igreja, a irmã Maria me chamou e disse: pastor, eu não sei o que eu faço com meu marido. Ele bebe, chega em casa abusando,
E agora vem me convidar para ir para o aniversário de um amigo dele, do seu trabalho. Eu sei que lá vai ter só bebida, eu sei que lá vai ter só isso, só aquilo. E começou a conjecturar um monte de coisa ruim que poderia ter ali naquela festa de aniversário de um amigo do seu trabalho. E ela veio me falar desse convite. Disse, ele me convida para esses lugares, mas quando eu convido ele para a igreja, ele não quer ir. E eu digo, pois, irmão, você vai com seu marido. Mas pastor, lá vai ter bebida. Mas você vai estar com o seu marido. Ah, mas lá vão dançar. Você não precisa dançar, você não precisa beber, você vai estar com o seu marido. E ela disse, tá bom, eu vou, mas eu não vou me sentir bem. Eu digo, pois quando você não se sentir bem, certamente Deus conhece e sabe do seu coração. E ela foi. Isso no sábado. Quando foi domingo pela manhã, ela estava na escola bíblica dominical. E veio me confidenciar e dizer que o seu esposo estava nesse aniversário, tomou algumas cervejas, e ela sentada ali, não demonstrou, não ficou com a cara emburrada, porque eu pedi a ela que não ficasse assim, como quem comeu e não gostou. Era para ficar feliz porque estava com seu marido. E ela estava lá com ele, demonstrando alegria por estar com o marido. Assim ele não se embriagou, porque ela estava com ele. E antes da meia-noite, eles chegaram na festa por volta, segundo ela, por volta de 10 horas da noite. Antes da meia-noite, ele chamou ela e disse, Maria, vamos para casa, minha filha. Eu sei que você não está se sentindo bem aqui, você está aqui por minha causa. E foram embora. Domingo na escola bíblica, ela estava muito feliz. Quando foi à noite, aquele esposo estava na igreja. Mas ela não pediu que ele fosse à igreja em troca dela ter ido para aquele aniversário. Simplesmente o convidou. Zé, vamos hoje para a igreja? E eu já tinha falado com o seu Zé, eu digo, seu Zé, eu vou ficar muito feliz no dia que o senhor quiser ir à igreja, eu vou lhe receber. E não é que o seu Zé foi. Ele não se converteu naquela noite. Mas ele passou aí porque ele gostou na primeira vez, e depois de alguns meses, seu José foi e se converteu. Se tornou um homem fiel a Deus. Mas a irmã Maria era uma mulher dedicada. Era zeladora da igreja, mas era uma mulher que estava sempre em oração pelo seu esposo, sempre em oração pelos seus filhos. E eu pedi a ela que começasse a orar por ela mesma, pedindo sabedoria a Deus, para olhar em você, olhar nela, o que ela precisava fazer para agradar o seu marido, o que ela precisava fazer para conquistar o coração dele, para entregar para Jesus Cristo. Ele morreu, mas foi para o céu, porque ele morreu sendo um servo de Deus. Ela ganhou o seu marido. Não estou dizendo para você obedecer de maneira cega. Quando você obedecer, mencione a palavra de Deus dizendo, eu estou fazendo isso porque o meu Deus me manda fazer. E eu faço isso de coração. Não é porque eu não gosto de fazer, mas eu estou fazendo isso porque eu gosto de fazer, porque o meu Deus está me ordenando, segundo a Escritura Sagrada. E você pode citar o texto que a palavra de Deus manda você obedecer. Por outro lado, a palavra de Deus diz para o marido amar a esposa, ame a sua esposa e não a trate com amargura. Quando os dois são evangélicos, quando os dois são crentes, aí ambos precisam obedecer à Escritura Sagrada. Trate-a de maneira que ela se sinta amada. Trate-a de maneira que o seu coração sinta-se feliz. É responsabilidade do marido fazer a esposa feliz. Não permitir que ela se sinta diminuída em nada, pelo fato dela ter a responsabilidade de obedecê-lo. A palavra de Deus mostra que será cobrado de nós. A submissão da esposa não é de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, cobrada pelo marido. É cada um fazendo aquilo de acordo com a vontade do nosso Deus. A Escritura Sagrada mostra que devemos fazer isso, e quando nós fazemos, nós estamos obedecendo aquele
que fez com que estivesse escrito isso aqui para nós. E Deus não fez isso simplesmente para nos subjugar, mas para demonstrar como é que uma família pode ser verdadeiramente feliz, como uma família pode ser verdadeiramente abençoada, como uma família pode ser verdadeiramente ajustada, porque o alicerce que segura uma família de verdade é a Escritura Sagrada. E o alicerce é o ensinamento. Quando nós estamos vivendo de acordo com o ensinamento, nós estamos alicerçados naquilo que está escrito, que é a rocha eterna. Porque a palavra de Deus diz: passam-se os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E é por isso que é uma rocha eterna a Escritura Sagrada. Ela não passa, ela é eterna. E é por isso que devemos nos submeter, devemos colocar em prática em nossas vidas, porque o texto sagrado diz que em Cristo o Senhor é que estará servindo, que nós vamos estar servindo. Agora, por outro lado, no versículo 25, precisamos atentar para isto, porque a esposa que não obedece, o marido que não honra a esposa, os filhos que não obedecem aos pais, o versículo 25 diz: pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E isso não há acepção de pessoas. Injustiça é quando nós desobedecemos aquilo que Deus nos manda fazer. Quando é uma família cristã, quando é uma família que diz que serve a Deus, a responsabilidade é muito maior, porque nós somos servos daquele que deixou escrito a Escritura Sagrada. O problema está no nosso egoísmo. E é por isso que às vezes nossas famílias padecem. O nosso Deus é tão amoroso que, apesar dos nossos erros, apesar das nossas atitudes egoístas, o Senhor ainda trabalha em nosso favor. Se você está nos ouvindo e a sua família está dividida, cada um querendo fazer aquilo que acha que está certo, cada um querendo buscar os seus próprios direitos e não olhando para os deveres de cada um, a palavra de Deus diz que é uma família desajustada, uma família dividida. E o próprio Cristo fala, no versículo 25 do capítulo 12 de Mateus, e diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É por isso que nós estamos vendo muitas famílias se separando, muitas famílias separadas até. É porque cada um está em busca do seu próprio ego. O esposo deve procurar fazer a esposa e os filhos felizes, tratando cordialmente, não constrangendo os filhos, não constrangendo a esposa, porque ele diz, esse texto bíblico diz que nós devemos cuidar dos nossos filhos sem constrangimento. No versículo 21 diz: pais, não irrite os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não provoque os seus filhos a ira. Trate-os com amor. Não significa fazer tudo o que o filho quer, porque um grande problema que nós temos hoje é que os filhos não são mais corrigidos. E uma forma que os pais tratam os filhos de maneira que eles fiquem desanimados é quando nós não colocamos limites nos nossos filhos. Nós não podemos permitir que nossos filhos vivam sem limites, porque eles vão crescer sem ter limites. Nossas famílias precisam ser abençoadas e somos nós que abençoamos. Cada um membro da família tem responsabilidade de que a sua família seja abençoada. E quando cada um coloca-se como responsável
Deus nos abençoa. Pais, ensine os seus filhos. Esposa, ame o seu marido obedecendo. Esposo, ame a sua esposa honrando-a, tratando-a com amor. Filhos, obedeçam aos seus pais, pois a palavra de Deus diz que é o primeiro mandamento que te dá promessa, que você tem longa vida sobre a terra quando você obedece aos seus pais. Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra fique no seu coração e que a sua família seja abençoada por você, pela sua obediência à palavra de Deus. Que Deus abençoe. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão assistindo pelo YouTube. Nós queremos agradecer aos irmãos também pela campanha de missões mundiais, você que participou, você que orou. Nós queremos agradecer às promotoras de missões, a Ana Mirelle, a Manu, aos líderes dos continentes, que nossa igreja foi dividida em 6 continentes e trabalharam arduamente, por isso nós não somente alcançamos, nós ultrapassamos um pouquinho a nossa campanha, e nós só temos a agradecer a Deus. E nós estamos ainda no mês da família. Nós queremos conclamar a você e a sua família a fazer o culto doméstico. E você pode, para o culto doméstico, até mesmo usar aquelas devocionais que nós colocamos pela manhã, no Jesus Transforma a Minha Família, aquela devocional que o pastor Sam Tippett prega. Você pode utilizar e cada membro da família dizer o que entendeu e pode pedir que cada um diga a sua responsabilidade dentro daquilo que ouviu. E até mesmo utilizar o manancial. Você pode escolher ou a devocional que nós colocamos diariamente no grupo da igreja, no WhatsApp da igreja, ou você pode utilizar o manancial. E cada um dizer aquilo que entendeu e dizer o que está se comprometendo a colocar em prática daquilo que entendeu da palavra de Deus. Isso é o culto doméstico. Então, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da nossa igreja. E lembre-se de orar. Ore pela nossa igreja, ore pelos enfermos. Nessa pandemia, há muitas pessoas, familiares da nossa igreja que estão doentes, mas ore também pelos irmãos da nossa igreja que trabalham em hospitais, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, todos aqueles que estão na linha de frente nos hospitais, até pessoas, maqueiros, pessoas que trabalham na limpeza. Eu não sei se na nossa igreja tem pessoas que trabalham, mas ore também por esses, porque todos que estão lá, mesmo que não sejam da nossa igreja, mas estão na linha de frente, trabalhando para o bem-estar daqueles que estão enfermos. Então, orem para que o Senhor os abençoe e orem para que o Senhor os livre dessa pandemia, os livre dessa enfermidade. Então, só temos a agradecer a nossa igreja, estamos com muitas saudades e que em breve nos encontraremos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos orar? Pai querido, graças te damos pela tua bondade, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Que o teu povo, aqueles que ouviram, que os seus corações tenham enchido da tua palavra, tenham sido cheios da tua palavra e que o aprendizagem possa refletir nas ações de cada um. Obrigado, meu Deus. Dá-nos uma boa semana em nome de Jesus. Amém.